Olá, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com você e a sua família. Você sabe o que significa direito de primogenitura? Sabe quais eram as responsabilidades e as vantagens que estavam relacionadas a esse direito previsto na Bíblia? O que nós podemos aprender sobre isso na história de Jacó? Essas e outras importantes lições nós vamos recapitular agora ao reestudarmos a lição número 9, Jacó, o enganador. Você é nosso convidado. Fique aí, porque Deus tem bênçãos para você no estudo dessa lição. Que bênção estarmos juntos mais uma vez para recapitularmos a lição número 9, Jacó, o enganador. Nós temos aqui conosco para esse estudo 2 colegas de ministério e nós queremos que eles se apresentem para aqueles que porventura ainda não os conheçam. Pastor Heber, pode se apresentar por bondade? Olá, pastor. Olá, os amigos que estão assistindo. É um prazer estar aqui participando mais uma vez. Meu nome é Heber Monteiro. A gente tem o privilégio de trabalhar aqui no seminário na coordenação de teologia e também como docente de algumas disciplinas teológicas. Obrigado, pastor, pela sua presença mais uma vez. Temos também conosco o pastor Esinaldo. Pode se apresentar, pastor? Obrigado, pastor Carlos Flávio. Meu nome é Esinaldo Birajara, aos amigos que estão nos assistindo. Uma alegria cumprimentá-los. Eu trabalho aqui no seminário, na Faculdade Adventista de Teologia, como professor de teologia do Antigo Testamento e coordenador dos grupos de pesquisa aqui do seminário. Ok, pastor, obrigado também. É sempre bênção ter vocês aqui conosco para esse estudo. E nós vamos começar, como temos feito, orando, né? Eu vou pedir, por bondade, pastor Esinaldo, que ore por nós. Oremos então. Querido Deus, nós queremos lhe agradecer pela oportunidade que vamos ter de abrir a tua palavra, recapitular a lição da escola sabatina, que o teu Espírito nos dê uma mente calma, tranquila, para que possamos absorver a mensagem da sua palavra. Invocamos a tua presença em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, você que nos assiste aí, vamos começar a nossa recapitulação com a leitura do texto-chave da lição dessa semana. O texto encontra-se em Gênesis, capítulo 27, verso 36. A Escritura diz assim: Esaú disse: Não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: Então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Pergunta feita por Esaú ao seu pai Isaque. Pastor Esinaldo e pastor Heber, nós estamos aqui diante de uma família bastante emblemática, com a qual nós podemos aprender muito, né? Podemos aprender nessa lição. Falando de Jacó e Esaú, pastor Heber, nos ajuda, pastor, a entender um pouquinho do perfil desses 2 irmãos. O quanto até que ponto eles são semelhantes ou dessemelhantes, e o que isso diz para nós sobre a história deles? As famílias têm características próprias. E muitas vezes nós observamos que filhos criados no mesmo ambiente, com as mesmas condições, ou às vezes com as mesmas oportunidades, tendem a tomar posições, opiniões e decisões diferentes. Isso é parte da natureza humana, da individualidade humana. Quando a gente observa os 2 personagens, a Bíblia descreve, já no verso 27 do capítulo 25, que Esaú era perito caçador. Então, daqui a gente percebe que alguém que era homem do campo, alguém com uma predisposição mais para as coisas mais firmes, mais difíceis da vida, por assim dizer, né? Alguém que gostava de desafios, provavelmente. E o texto diz que Jacó, porém, era um homem pacato, que habitava em tendas, alguém mais espirituoso, mais caseiro, né?
Então, essas duas personalidades, embora fossem irmãos gêmeos, né? Mas as duas personalidades eram distintas, eram próprias um do outro. Isso vai refletir mais tarde nas decisões que eles tomam. Sem dúvida. Interessante, pegando uma carona na tua resposta, ali no Patriarcas, página 148, feito, quase que é feito um contraste, né, entre a personalidade deles. E aí é dito assim, ó, Esaú amava a satisfação própria, preocupava só com as coisas do presente, não tolerava restrições, não aceitava restrições, gostava da liberdade selvagem da caça. Ele não era apenas caçador, ele gostava de praticar caça, mas numa modalidade selvagem, cruel, cruenta, diria no nosso português, né? E favorito do pai. Já Jacó é dito assim, ó, era ponderado, diligente, cuidadoso, pensava nas coisas do futuro e, diferente do irmão, era preferido pela mãe. Então isso mostra, parece que é bem diferente, né? O perfil de um com o perfil do outro. E pastor Esinaldo, um outro ponto importante para a gente entender isso aqui que está envolvido aqui, a questão da primogenitura. Pastor, o que era o Instituto da Primogenitura, o direito de primogenitura, e quais as vantagens e responsabilidades que estavam envolvidas nesse direito aí, nesse Instituto de Primogenitura, que a gente ouve e lê sobre ele no Antigo Testamento em vários pontos? A resposta nós já podemos ter no texto bíblico, Gênesis 25, verso 23, onde o Senhor, se comunicando aqui com a mãe dos meninos, falou assim, ó, respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. A primogenitura, a instituição mostra que o primeiro filho a nascer, ele seria ele seria o líder espiritual da família. No caso aqui da nação de Israel, no caso aqui das famílias de Abraão. Então, aquele seria o líder espiritual da família e através dele, Deus continuaria a aliança que ele havia promulgado desde os primórdios ali do Antigo Testamento. E através dele também viria o Messias. Então teria muitos privilégios e muitas oportunidades. Ele seria o líder espiritual ali da família. E interessante, pastor, que eu acredito, nós podemos pensar assim, acho que Deus já conhecendo a natureza dos dois, talvez seja possível que Deus tenha invertido a ordem, colocando a primogenitura para Jacó, mesmo diante das debilidades de natureza que ele tinha. A gente percebe que Jacó ele apreciava muito mais as coisas espirituais do que seu irmão. Embora Esaú tenha nascido primeiro, mas o próprio Deus, ele mesmo tomou a decisão de transferir a primogenitura para aquele o qual tinha a natureza que mais corresponderia aos direitos e aos privilégios da primogenitura. É importante isso, porque, pastor, embora a primogenitura também desse o direito de uma parte privilegiada na herança, mas o principal ponto eram as questões de cunho espiritual. Então, uma natureza não voltada para isso seria difícil e colocaria em xeque até a própria linhagem messiânica, né? Com certeza. Então, isso é muito importante aqui. Eu acho interessante no Patriarcas, página 148, a senhora White diz assim, que havia um notável contraste entre eles, tanto em relação ao caráter, quanto em relação à vida deles, né? E aí a gente vê que não se trata, então, de uma predestinação, né, pastor? Não, em hipótese alguma. Nós estamos diante realmente de oportunidades e que podem ou não ser bem aproveitadas pelo ser humano, dependendo das escolhas, né? Eu acredito que nós podemos até esclarecer um texto que é até mesmo mal compreendido da Bíblia, quando diz assim que Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. Na verdade, não é uma questão de salvação, isso é uma questão de missão, isso é uma questão de ministério. Então Deus, com a sua onisciência, viu que, na verdade, por causa das tendências de Esaú, era melhor que a primogenitura estivesse com Jacó. Muito bom, muito bom. Muito bem, pastores, na parte de segunda-feira, diz assim, a escada de Jacó. Pastor Eber, quando a gente olha para o que acontece ali com a forma como Jacó tentou lidar com
com o pai para trazer para ele o direito de primogenitura. O direito não era dele, pastor. O direito era do irmão, pelas leis vigentes na época. A minha pergunta, pastor, que papel os pais tiveram nisso? Nessa trama toda que foi armada ali para enganar o velho Isaac, que já não enxergava mais. Que papel a gente pode notar que os pais tiveram naquele ocorrido ali, e o que isso nos diz para as famílias de hoje? Então, o texto seguinte na Bíblia, depois de descrever a diferença entre os dois irmãos, também define as preferências dos pais, né? O verso 28, ainda do capítulo 25, vai dizer: Isaac amava a Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. E, embora o texto não diga, a gente pode inferir pelo texto anterior que Rebeca amava Jacó por causa da companhia caseira, aquela facilidade de estar ali sempre ajudando, acompanhando nas atividades do dia a dia da casa. A despeito das razões pelas quais Isaac ou Rebeca tinham suas preferências, o fato é que já cedo na Bíblia a gente percebe, já nos episódios anteriores, né, a essa família, que essas preferências elas sempre causam algum tipo de problema, algum tipo de rivalidade entre os irmãos. De alguma maneira, Rebeca vem influenciar muito a Jacó nas escolhas seguintes, quando ela não consegue transmitir para Jacó a confiança no plano de Deus. Ela sabia que Deus havia dito que ele receberia a bênção da primogenitura. Mas, mais uma vez, nessa linhagem histórica dessa família, você percebe essa desconfiança da providência divina e a tentativa de dar uma mãozinha para Deus no processo. E Jacó cai na história, né? Num primeiro momento ele percebe os riscos, ele percebe as dificuldades, mas a gente nota que ele tem medo das consequências, mas ele está disposto a fazer, porque quando a mãe o assegura, confirma, não, vai dar tudo certo, não vai nada, seu pai não vai perceber, ele já não vê, ele vai junto, ele concorda com isso. Então, em algum momento, tanto Isaac quanto Rebeca não foram suficientemente firmes na formação desses dois jovens, no que diz respeito à obrigação deles, um para com o outro, para com a família e a confiança em Deus. Muito bom, pastor, muito bom comentário, porque fica claro, né? Se a gente lê ele cuidadosamente, pegando o texto bíblico e também consultando o patriarca, a gente vai ver que, de fato, o pai era sempre aquele... A senhora chega a dizer que Rebeca, várias vezes, falou para Isaac que Esaú não era voltado para as coisas espirituais. Então, que era para ter cuidado em relação a colocar sobre ele a bênção. Mas diz ali que Isaac gostava tanto das histórias que Esaú contava, que Esaú voltava com a caça, né, com a comida que o velho Isaac gostava, e além disso ainda contava umas proezas dele, as histórias, e o pai gostava, se deleitava naquilo, e com isso foi deixando. E a mãe, como vocês bem já disseram, acabou se envolvendo numa trama que, como você disse, quis ajudar Deus, né? Então, isso fala para nós, para você que nos assiste, os riscos que nós temos de pai e mãe que não estão antenados com o assim diz o Senhor, que não estão atentos ao assim diz o Senhor, o risco que há de eles contribuírem para que suas famílias se tornem famílias disfuncionais. Né? Famílias disfuncionais. Mas, ok, pastores, o diálogo está muito interessante. Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos em alguns instantes. Essa é a Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA, e dentro da FAAMA nasceu o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT FAAMA. Inaugurado em 1º de fevereiro de 2010, no SALT nós temos gente cuidando de gente.
As atividades do SALT FAAMA incluem uma rotina diária de aulas, onde cada dia é realizado um culto, alternando entre professores e alunos para dar início às atividades. O calendário é dinâmico, incluindo estágios, evangelismo de Semanas Santas, evangelismo de 3 meses, onde se formam novos evangelistas. Semanas da biblioteca, semanas teológicas, onde em cada semestre um professor convidado aborda um tema importante da área de teologia, enriquecendo o currículo dos alunos. Os simpósios breves têm sido realizados na área de mordomia, discipulado e outras áreas. Outro evento importante realizado a cada ano é o Concílio do Teologando. A ideia é simples. A igreja vem uma vez por ano ao seminário apresentar o perfil do pastor adventista. O SALT também providencia atividades voltadas para a família do Teologando, como o Dia da Família e o Dia da Criança do Teologando. Um dos pontos altos da vida estudantil é a Semana de Oração, que ocorre em cada semestre na FAAMA. Alunos e familiares reúnem-se na igreja para adorar ao Senhor e renovar seus votos de consagração. Por isso, aqui, a gente cuidando de gente. Cada professor tem o seu grupo de alunos a quem deve visitar e orar. Há um espírito de gratidão no SALT FAAMA. Alunos que têm dado testemunho sobre como consideram a influência do SALT em suas vidas. Isso é gente cuidando de gente! Isso é SALT FAAMA! Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da lição número 9, que tem como título Jacó, o enganador. No primeiro bloco, nós destacamos para vocês o contraste entre as personalidades de Jacó e Esaú e as implicações disso nas escolhas que eles fizeram. Em seguida, nós vimos ali o significado do sonho, a escada que ligava o céu e a terra, e o que Deus queria dizer com isso para Jacó. E depois fechamos estudando um pouquinho sobre a lei da semeadura. O enganador também foi enganado. Agora nós voltamos, pastores, com a nossa lição aqui na parte de quarta-feira, a bênção da família. Pastor Esinaldo, fala um pouquinho para nós aí, pastor. Jacó, a gente viu ali que ele trabalha 7 anos por Raquel, mas depois, como nós dissemos antes, foi enganado. Ficou também mais 7 anos trabalhando de novo por ela, porque foi lhe dada a Lia. Depois, mais 6 anos trabalhando para o velho Labão. E, pastor, com isso tudo, algumas coisas vão acontecendo. Além das 2 filhas de Labão, Jacó acaba possuindo 2 das criadas das suas esposas. E poligamia, pastor Zinaldo, é um tema recorrente nessa lição de Gênesis, a gente vem trabalhando isso aqui com o nosso telespectador. Pastor, como entender essa questão da poligamia e os efeitos que isso aqui teve na vida de Jacó? O que me chama a atenção, pastor, é o título da lição com o assunto, né? Parece que é um contraste, a bênção da família e uma família totalmente disfuncional. Né? E a gente percebe que esse problema da poligamia já estava vindo desde os antepassados de Jacó. Lá com seu avô Abraão, ele já estava tendo esse problema, né, Abraão? E, na verdade, infelizmente, eles estavam sendo influenciados por uma cultura da época. Isso aqui, de fato, não era de acordo com a vontade de Deus. Deus, ao longo das páginas das Escrituras Sagradas, demonstra uma certa tolerância com esse erro, mas esse erro ele gera suas terríveis consequências. A gente percebe, é lógico, se a gente for prosseguir aqui a leitura, a gente vai perceber que isso aqui foi uma das grandes causas dos problemas com Jacó. Né? Porque ele teve ali as 2 esposas, Raquel, a quem ele verdadeiramente amava, ele teve Lia, e no pacote veio a serva de Lia e a serva de Raquel. E ele teve filhos com as 4. Isso aqui gerou uma série de problemas que a gente vai comentar em seguida. Mas o que eu gostaria de falar é o seguinte, independente destes problemas ali internos, Deus, apesar disso, ele continua no cumprimento da sua promessa, a qual ele falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu vou multiplicar, etc. E a gente percebe o efeito da multiplicação, porque ele acaba tendo filhos.
O autor da lição aqui, logo nos 2 primeiros parágrafos da lição, ele nos mostra que estamos no centro da narrativa. Então, o centro da narrativa demonstra o cumprimento da promessa divina, de que a semente de Abraão iria se multiplicar, apesar dos problemas com essa família. Ou seja, pastor, Deus não cumpre os seus propósitos dessa maneira, mas apesar dessa maneira que o ser humano escolheu seguir, né? Perfeito. Isso é muito importante porque tem pessoas que até hoje usam esses textos para tentar justificar a poligamia. E a gente tem que entender que muitas coisas foram deixadas aqui como exemplo do que não fazer. Exato. E coisas que desagradam a Deus, inclusive. Exato. E aqui tem um ponto importante, pastor Heber. Fala que, se nós olharmos para o texto bíblico, aí no capítulo 29, 30, olha o 29, 31. Se a gente for para o 29, 31, é um detalhe muito interessante aqui, ó. Você que tem a Bíblia aí em casa, abra a sua Bíblia e olhe, veja conosco, 29, 31, está dizendo assim, ó, vendo o Senhor. Se você for para o 30, verso 1, vendo Raquel. E se você for para o 30, verso 9, vendo Lia. Você tem Deus vê uma coisa, Raquel vê uma coisa e Lia vê outra coisa. Aí eu fiquei curioso, né? O que cada um viu? A Raquel, ela viu que a outra tinha filhos e ela não tinha, ficou com ciúme. Então ela olha com os olhos do ciúme. O que Lia viu? Lia viu que a outra estava se movimentando para resolver o problema e ela quer competir, ela quer ter mais filhos então. Ela olha com os olhos da competição. E Deus? Deus vê que tem alguém sendo desprezado ali. Então, enquanto os olhos do Senhor são olhos de piedade, os olhos dessas duas irmãs são olhos que carregam consigo uma certa maldade. E é por isso que Ellen White, lá no Patriarcas, ela vai dizer assim, que havia muita rivalidade entre essas irmãs. E pastor Heber, diante desse contexto, de que as irmãs ali também não tinham uma personalidade fácil, uma delas fez o quê, pastor? O que uma delas faz com o próprio marido? A gente observa, como já foi mencionado antes, que as pessoas elas acabam colhendo as consequências, né, daquilo que elas realizaram. Numa família em que muitas escolhas e decisões foram tomadas a partir do engano e da trapaça, não é estranho que esse recurso equivocado, de novo, ele venha à tona, né? Como o pastor Zinaldo mencionou mais cedo, Deus acaba permitindo que isso aconteça para que Jacó meio que tome uma lição, né? Mas se perceber os efeitos maléficos das escolhas que ele fez, da influência dessas escolhas sobre o restante da família. E Raquel vai enganá-lo também. E vai enganá-lo e, ao mesmo tempo que vai enganá-lo, também vai tentar trapacear o pai, né? Sim. No momento em que ela toma ali objetos da família e vai colocar esses objetos ali de maneira oculta, vai sentar sobre eles e vai dizer, olha, não me incomode porque eu estou nos dias que não devo ser incomodada. Mas, na verdade, era um artifício para enganar o esposo, que havia jurado diante do sogro que nada havia no acampamento que não lhe pertencesse, e, ao mesmo tempo, enganar o pai. Alguns eruditos vão levar para o aspecto das propriedades como sendo um símbolo ali. A gente vê que o foco aqui não é esse. Embora possa ter essa conotação, mas o foco aqui não é esse. Ela vai tomar o artifício e vai enganar, novamente, o esposo e o pai. E é bem emblemático aqui, porque ela rouba e ela mente. Sim. O que Jacó fez? Roubou e mentiu. Então parece que está acontecendo de novo com ele aqui, algo para chamar a atenção dele para o pecado dele, né? Parece que para lembrá-lo do pecado dele. O inimigo às vezes faz isso com quem está em processo de restauração, em processo de perdão. O inimigo quer jogar diante dos olhos da pessoa o passado da pessoa, né? E isso vai acontecendo aqui com Jacó reiteradas vezes aqui no processo. E é muito importante nesses momentos, pastores, a pessoa ter realmente, lembrar-se das promessas de misericórdias de Deus, né? Diante dessa acusação permanente de Satanás aí. Aqui na parte de quinta-feira, pastores, Jacó partiu
Pastor Esinaldo, como é que foi isso, pastor? Jacó partiu, mas antes de Jacó partir, tem um episódio aqui que é bastante emblemático, um relato aqui na Bíblia que é bastante emblemático e que às vezes é bastante mal compreendido por muitos, que é o episódio aqui que está em Gênesis capítulo 30, verso 37 em diante. Diante das muitas vezes que Labão mudou o salário de Jacó, em 6 anos, Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes, o que indica que havia uma tensão ali já entre eles, né? Havia um certo ciúme, uma certa concorrência. Pastor Esinaldo, aqui diz que Jacó tomou varas verdes de álamo, de aveleira, de plátano, tirou a casca, colocou riscas abertas, colocou na água, e quando o gado vinha beber, o gado olhava para aquilo ali e conceberam, fala assim, vinham para dessedentar-se, matar a sede, e conceberam quando vinham beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Pastor, explica para nós isso aqui, porque tem muita gente assim com a mente meio supersticiosa, Exato. que quando lê isso aqui pensa, olha, tem alguma coisa de magia aqui, tem alguma coisa alguma coisa estranha acontecendo aqui, e tem gente que quer usar esse texto, pastores, para justificar algumas superstições aí, né? Sexta-feira 13 eu não passo debaixo de escada. Tem gente que não sai de casa sem ouvir horóscopo, né? São os irmãos supersticiosos. Tem lugar para isso, pastor? Tem lugar para a gente nutrir esse tipo de superstição baseado nesse texto? Boa, pastor. Veja só, antes desse texto, a gente percebe que Jacó está usando de artimanha, vou usar essa palavra, assim, talvez na mente de Jacó, né? Usando de artimanha para que crescesse mais o rebanho para ele. Mas ele não precisava fazer isso, por quê? Por algumas vezes no texto bíblico, Deus já havia falado que o próprio Deus iria abençoá-lo. Por exemplo, quando ele ainda estava no ventre da sua mãe, Gênesis 25, verso 23, Deus falou assim que o primogênito seria mais forte. Tá? E o próprio Labão, antes desse evento, o próprio Labão fala, em Gênesis 30, verso 27, Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Então Deus, além de abençoar Jacó, abençoava quem estava próximo de Jacó. Então Jacó, na verdade, não precisava fazer toda essa engenhosidade, vamos usar essa palavra. Então o que está acontecendo aqui? É justamente essa palavra que o senhor usou. Eu acredito que Jacó está sendo levado por alguma superstição cultural da época. Independente se ele fizesse disso aqui ou não, os rebanhos iriam se multiplicar como já haviam se multiplicado. Então eu acredito que Jacó está sendo levado por alguma superstição cultural da época. E assim, resumindo, o que essa lição está nos trazendo? Assim, muitos pontos importantes. Primeiro, o problema do engano. Né, a gente percebe, né, assim, o problema do engano. Quem engana vai ser enganado. Outros 2 pontos, para nós não nos deixarmos levar pelas lições culturais, pelas influências culturais. Vimos aqui o problema da poligamia, vimos o problema da idolatria, agora estamos vendo aqui o problema da superstição. Jacó aqui, na verdade, não precisava disso, porque Deus já o abençoara e continuaria o abençoando. Isso. Curioso, muito bom, pastor. Pois não. Me permita, é curioso observar aqui, mais uma vez, uma tendência na história dessa família em tentar usar de artifício para ajudar Deus a fazer aquilo que Deus já tinha dito que seria feito. Com certeza. Ou seja, é bastante recorrente, e por isso a Bíblia é admirável por não esconder as fraquezas humanas, né? É bastante recorrente a tentativa permanente do ser humano de tentar ajudar Deus a fazer aquilo que só Deus pode fazer pela sua misericórdia e pelo seu poder, né? Não que Jacó tivesse que ficar quieto, mas ele era um bom pastor. A Sr. White diz no Patriarcas que ele era um pastor cuidadoso. A Sr. White chega a chamar Jacó de o pastor chefe, o pastor líder. E havia, sob a liderança dele, vários pastores ajudantes, essa é a linguagem que ela usa. E que ele mesmo fazia plantão várias noites para cuidar do rebanho. Então, isso de fato ele tinha que fazer como um bom pastor, como protótipo de um bom pastor. Mas não era necessário recorrer a superstições do seu tempo, né? Deus iria, ele sendo um bom pastor, Deus
já tinha prometido para ele que não ia deixar faltar o pão, que ia prosperar ele, né? E muito bem dito por vocês aí. Pastor Heber, aqui ainda na parte de quinta, nós temos, pastor, a obediência de Jacó aqui. Jacó, aqui há duas ordens aqui. Há uma ordem de Deus a Jacó e há uma ordem de Deus a Labão. Você que está em casa nos assistindo, você pode pegar a sua Bíblia, Gênesis 31, verso 3. Gênesis 31, verso 3. Diz assim: disse o Senhor a Jacó: torna à terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Pastor Heber, Jacó podia, depois de tanta coisa que Labão aprontou com ele podia ter voltado antes. Mas o fato dele ter esperado Deus mandar ele voltar, ter esperado a ordem de Deus para voltar, o que isso diz, pastor Heber? Será que nós já vemos um indício aqui de que já está havendo uma transformação? Porque Ellen White diz que o Jacó, ele não era totalmente convertido ao longo dessa trajetória. Mas será que a gente já está vendo aqui um sinal de que alguma coisa está acontecendo e que ele está sendo mais paciente, quem sabe esperando um pouco mais? Um dos primeiros sentimentos que o pecado causa no ser humano é o medo. Nós vimos isso lá no início do Gênesis com Adão e Eva. E aqui a gente vê de novo isso, né? Jacó ele foge da casa dos pais com medo de retaliação por parte de Esaú. E ele passa toda essa humilhação ali na terra de familiares, mas numa condição quase que de estrangeiro, em parte também por medo de retornar à casa do pai e ter ainda o irmão Esaú zangado, bravo, para se vingar dele. Só que chega um momento em que ele começa a perceber que Deus está cuidando dele, está acompanhando ele, agora Deus dá uma ordem para ele, é hora de retornar. E, embora ainda existisse medo, ele decide obedecer. Então, alguma mudança provavelmente está acontecendo aqui já na maneira de agir, de pensar e de decidir de Jacó. Ainda não é perfeito, né? Todos nós passamos por um processo de desenvolvimento, de crescimento, à medida que vamos nos deixando guiar por Deus. E Jacó está nessa fase aqui. Por outro lado também, embora ainda houvesse algum medo de Esaú, porque no restante da narrativa a gente vai perceber que esse medo ainda existe, principalmente quando ele recebe a notícia, mas lá na frente, né, de que o irmão está vindo e com o exército e tal. Por outro lado também há um certo enfado das constantes mudanças e oposições feitas pelos familiares, né, da esposa ali. Então, você tem essa tensão entre as duas coisas. No meio dessa tensão, tem a ordem divina, que por alguma maneira ele decide ouvir, decide escutar. Então, alguma mudança está acontecendo aqui no coração de Jacó. Pastor Zinaldo, para a gente fechar então, tem uma segunda ordem aqui. Deus dá uma ordem a Labão. Capítulo 31 também, verso 29. A ordem para Jacó foi: volta para a tua parentela. A ordem aqui para Labão, capítulo 31, aí no verso 29, há poder em minhas mãos para vos fazer o mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. O que isso aqui diz sobre Deus, pastor? Sobre a misericórdia de Deus sobre uma pessoa que reiteradamente erra, reiteradamente fraqueja. Isso demonstra o cuidado de Deus para com Jacó. Deus estava cuidando e protegendo Jacó. Jacó não deveria temer, Jacó não deveria se apressar os seus passos à frente de Deus, como muitas vezes isso aconteceu na família. Ele deveria confiar que Deus estaria cuidando dele. Estaria até mesmo falando com outras pessoas a respeito de Jacó, que é o caso aqui. Deus falou com o próprio Labão, né? Mais um pouco à frente, é lógico, a lição da próxima semana, a gente vai perceber Deus fazendo o mesmo para com Esaú também, a fim de proteger Jacó. Muito bom, pastores. Eu quero agradecer vocês por esses aportes que vocês fizeram. Nós temos aqui uma lição que ainda dá para tirar muitas lições. Eu quero deixar você aí em casa com um ponto muito importante aqui. Se nós formos lá para o capítulo 28, versos 20 e 21, nós temos 3 pedidos de Jacó feito a Deus. Naquele momento ali da escada, naquele momento ali em Betel, quando ele tem o sonho, ele faz, depois do sonho, ele faz 3 pedidos a Deus.
se Deus o guardasse, número 1, se Deus desse para ele o pão e a roupa, número 2, e se ele pudesse voltar em paz. Quando a gente vem para o capítulo 31, do capítulo 30 ao capítulo 32, nós vamos ver que Deus foi fiel. Deus deu para ele pediu para Deus guardá-lo, capítulo 31, verso 29. Deus guardou. Exato. Ele pediu pão e roupa, capítulo 30, verso 43, ele voltou rico, mais do que pão e roupa. E ele pediu para voltar em paz. Deus mandou anjos, capítulo 32, verso 1, para escoltá-lo na viagem. E é sobre essa viagem que nós vamos falar na próxima lição. Mas eu não posso terminar sem fazer um apelo ao teu coração, a você que nos assiste, que tem acompanhado essas lições. Cada vez mais as velhas e verdadeiras, preciosas lições de Gênesis falam ao nosso coração ainda nos dias de hoje. Quem sabe você, ao ler essa lição, se vê na pessoa de Jacó. Quem sabe em momentos difíceis da sua vida você quis resolver o grande problema que inquietava o seu coração por sua própria conta. Quem sabe você mentiu, quem sabe fez alguma trama, participou de alguma trama que prejudicou alguém, quem sabe roubou algo de alguém, quem sabe você se envolveu em mais de um relacionamento ao mesmo tempo, quem sabe você se envolveu com práticas supersticiosas mesmo depois de entregar o seu coração a Cristo. Eu não sei, eu não conheço a tua vida, mas nós conhecemos como é o nosso coração de pecadores, como as nossas tentativas de resolver o nosso problema às vezes nos leva para buracos cada vez mais profundos e cada vez maiores. Eu quero fazer um apelo ao teu coração. Quem sabe você hoje, ao me ouvir, está numa situação como esteve Jacó, com medo de ficar, porque o semblante de Labão já não era favorável, os filhos queriam prejudicá-lo, mas com medo também de ir, porque tem alguém que você teme e que está no teu caminho. Se essa for a tua situação, ou foi no passado e você ainda carrega esse trauma até hoje, essa dificuldade até hoje, eu quero convidar você para ter esse momento, elevar o teu pensamento a Deus, pedir a Deus mais uma vez: Senhor, toma o meu coração, restaura a minha vida. Senhor, não há como apagar o meu passado, mas há como limpar o meu coração, há como repaginar as minhas memórias, há como me mostrar, Senhor, que o Senhor está ao meu lado e que o Senhor tem planos para a minha vida. Seja comigo, Senhor. Esse é o meu desejo, é o meu plano hoje. Se esse é o teu desejo, eu quero convidar o pastor Heber para que ore conosco e nos reconsagre a Deus mais uma vez, pedindo ao Senhor para que restaure a nossa vida e nos faça prontos para realmente entendermos os planos que Deus tem para nós e a vivenciarmos a nossa caminhada. Vamos orar, né? Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra através desse guia de estudos, a lição, e tirarmos lições aqui da experiência da vida desses personagens, especialmente de Jacó. Alguém a quem o Senhor tomou nas suas mãos e, apesar das falhas, apesar das escolhas equivocadas, o Senhor deu oportunidade através da sua misericórdia e permitiu que crescesse através das diferentes provações que enfrentou. Pedimos que o Senhor nos conduza também, Senhor, e permita que as nossas escolhas, as nossas decisões sejam guiadas pelo Senhor e, apesar das fraquezas, das dificuldades que enfrentamos, nós possamos ser ensinados a confiar na Tua providência sempre. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Foi uma bênção os momentos que estivemos juntos, agradecemos a sua companhia, desejamos uma semana muito abençoada e esperamos você na próxima lição. Que Deus os abençoe e até lá.